Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje vamos ver o capítulo 18 do livro de vocês, que fala sobre coesão referencial. É o uso de expressões descritivas e nominalização. Um mecanismo muito usado para melhorar a coesão textual é o emprego das expressões descritivas. Essas expressões revelam uma caracterização situacional, ou seja, determinado referente, que no caso, palavra-chave, é retomado por meio de uma descrição apropriada diante de determinado contexto. Ou seja, através de uma descrição, eu vou explicar determinada palavra, tá? Então, eu vou usar a palavra e vou usar outro termo depois ou outras palavras para descrever uma expressão descritiva, tá? Exemplo: visitamos o Rio de Janeiro. Na cidade maravilhosa, algumas pessoas lutam para exibir nas praias um corpo perfeito. Então, aí eu tenho a referência cidade maravilhosa, né? Que eu estou descrevendo o termo Rio de Janeiro, né? Então, cidade maravilhosa foi a expressão que retomou o termo Rio de Janeiro dito anteriormente, ok? Quando substituímos um verbo por um nome de sentido equivalente ou realizamos o processo inverso, empregamos um recurso coesivo chamado nominalização. Exemplo: ao final da investigação, o jornalista decidiu registrar tudo o que viu em um livro. Todos admitem que ele foi ousado em investigar gigantes da indústria alimentícia. Então, primeiro no texto diz a investigação. E depois diz que ele foi ousado em investigar. Então, eu troquei um nome, né? Eu substituí um nome por um verbo, certo? A isso nós damos o nome de nominalização, tá? Nominalização. E ainda temos uma outra forma coesiva, né? Uma outra forma de coesão textual coesão textual no texto, que é a omissão de alguns termos, que é a elipse. Então, diz assim: a omissão de palavras também é um recurso coesivo a esse mecanismo. Damos o nome de elipse. Ela ocorre quando o termo omitido na frase pode ser recuperado pelo contexto. Assim, a expressão que se repetiria é apagada sem comprometer a compreensão do enunciado. Exemplo: ainda que já tenha lido artigos e livros e assistido a alguns documentários sobre os alimentos ultraprocessados, não tinha uma ideia de que eram tão nocivos à saúde. Então, vamos lá. Entre parênteses, nós temos as palavras, né, que foram omitidas, que no caso seria: ainda que eu já tenha lido artigos e livros e assistido a alguns documentários sobre alimentos ultraprocessados, eu não tinha ideia de que os alimentos ultraprocessados eram tão nocivos à saúde. O que acontece? Essas duas vezes que o eu foi omitido e que alimentos ultraprocessados também foi omitido, foi para que não houvesse repetição desnecessária desse eu, tá? O que acontece? A elipse, ela pode ser facilmente identificada porque o seu termo omitido também será facilmente identificado no contexto, tá? Então, o que acontece? Aí, ainda que já tenha lido, ainda que eu já tenha lido, tá?
O documentário sobre os alimentos ultraprocessados não tinha ideia de que eram tão nocivos. Quem não eram tão nocivos? Os alimentos ultraprocessados, tá? Eu não preciso ficar repetindo esse termo, ele já foi mencionado ali, ou ele é facilmente identificado pelo contexto. Então, eu não tenho necessidade de ficar falando o mesmo termo várias vezes, tá? É igual quando a gente estuda sujeito. Não tem o sujeito oculto, que também pode ser chamado de sujeito elíptico? Então, é a mesma coisa, tá? Trata-se da mesma, do mesmo elemento coesivo, ok? Então é isso. Um beijo e tchau!